Paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. E hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui, ler para vocês um pequeno testemunho que a irmã Mauriceia me enviou aqui pelo WhatsApp mesmo. E eu achei tão lindo, gente, o testemunho dela, a história da irmã Mauriceia, porque parece assim uma história de filme, sabe? Só escrita, lógico, pelas mãos de Deus. A irmã Mauriceia vem nos trazer, resumidamente, ela não se estendeu, mas veio trazer resumidamente a história da vida dela. E à medida que eu for falando, eu vou colocando aí fotos da irmã Mauriceia, da sua família, do seu esposo, do seu filho. Vocês vão conhecer a irmã Mauriceia, embora, volto a dizer, tá? É uma história breve, ela enviou um resumo, mas mesmo assim é uma história bonita de se ouvir. Tem um final feliz, por quê? Porque muitas mulheres passam pela situação que a irmã Mauriceia passou, no sentido de se envolverem com a pessoa e engravidarem, terem um filho e serem abandonadas. Quantas mulheres não passam por essa situação, já não passaram por essa situação? Terem que criar o filho sozinha, enfrentarem dificuldades, desafios, não é? E o que foi que aconteceu com a vida dela? Qual foi o fator determinante para que a vida dela tivesse um desfecho diferente de algumas outras, vamos dizer assim. Então eu vou começar aqui a ler para vocês o testemunho da irmã Mauriceia, tá? Não se aborreçam se eu parar um pouco para me corrigir, porque quando as irmãs me enviam pelo WhatsApp, enviam escrito, né, o testemunho pelo WhatsApp por e-mail, eu tenho ali que reescrever tudo para corrigir, para pontuar, mas nesse caso aqui eu vou ler diretamente com vocês, amém? Então tenham paciência, vamos lá. A irmã Mauriceia diz assim: boa tarde, graça e paz a todos do canal. E obrigado à irmã Ângela por nos ensinar tantas coisas e nos ajudar a esclarecer através do canal Maranata, Maranata. O pai do meu filho me traiu. Ela começa logo assim, né? Ela não conta nada do princípio, como ela o conheceu, como eles se envolveram. Ela entra logo dizendo isso. O pai do meu filho me traiu e me deixou para viver com outra. Nosso filho tinha 1 ano e 5 meses. Foi muito dolorido. Eu sofri muito por criar um filho sem pai. Gente, pausa aqui, pausa, só um minutinho. Eu sei o que é isso. A gente vai lendo e vai se vendo, se encontrando, se identificando. Quando eu era muito nova, eu tinha uns 20 anos de idade, eu tive minha primeira filha. E aconteceu isso comigo também, né? Por um momento ali, meu esposo me deixou e foi fazer não sei o que, não sei com quem. Não vou falar isso aqui, porque é muita coisa, mas aconteceu isso comigo também, então eu sei o que é isso, não é bom. 1 ano, gente, é um bebê. Então a mulher, ela quer ali se voltar para o seu filho, se dedicar ao seu filho, mas não pode, as coisas mudam. E ela tem ali que encarar o papel de mãe e de pai. Isso é muito complicado, né, para qualquer mulher. Então eu entendo que a irmã Mauriceia passou, é isso que eu tô querendo dizer. Mas vamos continuar com a história da irmã Mauriceia. Vou tentar não interromper, porque eu sei que tem pessoas que não gostam muito, mas calma, vamos por parte, gente, a gente chega lá, tá bom? Então vamos lá. O marido dela a traiu e a abandonou quando o filhinho deles tinha apenas 1 ano e 5 meses e foi viver com outra. E ela diz, foi muito doloroso, eu sofri muito com um filho sem um pai. Eu morava no interior de Minas Gerais e eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste, tive depressão, mas fiquei aos pés de Jesus.
E nesse ponto aqui eu vou parar de novo para falar para vocês o que é que faz a diferença entre a história de uma pessoa e a história de outra pessoa que passa, né, que passam pela mesma história. O que pode fazer a sua vida ser diferente, a sua história ser diferente de outras histórias? É ter Jesus na vida, gente. Ter Jesus na vida muda a nossa história, com certeza. Então a irmã Mauricéia diz, eu fiquei muito triste, tive eu não podia nem falar essa palavra aqui, depressão, mas, olha o mas fiquei aos pés de Jesus. Eu tinha apenas 27 anos. Ainda era bem jovem. Chorei muito e falei para Deus que eu não queria mais relacionamento, para não ter mais sofrimento. Porque no momento da dor a gente pensa que todos são iguais. Verdade. Você passa por um sofrimento quando alguém te decepciona, quando alguém frustra as suas expectativas. Qual é a sua reação depois disso, né? Dizer aquele jargão que todo mundo diz, né? São todos iguais. Os homens são todos iguais. E é isso que muita mulher pensa, por já ter passado por muito sofrimento, por já ter sido muito frustrada, muito decepcionada. Chega uma hora que você diz, não quero mais, né? E a irmã Mauricéia, na primeira decepção, ela já ficou pensando isso. Ela disse, falei para Deus que não queria mais relacionamento para não ter mais sofrimento, porque no momento da dor, a gente pensa que todos serão iguais. Em oração, eu falava com Jesus que para eu casar de novo, só se Deus me mostrasse que era da vontade dele, porque eu queria criar meu filho, na presença de Deus, sem sofrer mais a dor do abandono. Depois que se passaram 3 anos, gente, 3 anos depois de tudo isso, 3 anos depois que ela fez essa oração, 3 anos depois que ela disse isso para Deus. Irmã Ângela, por que você está enfatizando isso? Porque, gente, muitas vezes não é assim, papum. Não é assim, você fez uma oração e Deus atendeu. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas muitas vezes o Senhor, ele faz você passar por um processo do tempo, às vezes até para ver se é isso realmente que você quer, para ver se você honra aquilo que você falou, se não foi só coisa de um momento, né? Se é isso, aquilo mesmo que você quer. Então, só 3 anos depois, ela diz, 3 anos depois eu tive um sonho. E o sonho era assim. Sonhei que terminava o culto, né? Que após o término de um culto, eu saía da igreja com meu filho para irmos para casa. E aí tinha um carro branco estacionado do lado da igreja. E o rapaz que estava nesse carro vinha conversar comigo. E eu logo pensava, ele quer se aproveitar de mim, porque ele sabe que eu sou mãe solteira. E ainda mais um homem estando nesse carrão e eu sendo uma moça pobre. Então, não dei muita atenção, não dei muita ideia e fui embora com meu filho. Mas fiquei perguntando para Deus por que aquele moço queria falar comigo. E uma voz dizia assim para mim, esse eu enviei para você, para ser o cuidador de você e do seu filho. Eita Jesus, que coisa forte. Olha só, gente, que sonho forte. Prestem atenção nesse sonho. No sonho, a voz, depois de tudo isso que ela via no sonho, depois do sonho, a voz dizia isso para ela. Esse aí eu enviei para ser o cuidador teu
e do teu filho. Gente, que coisa maravilhosa. Deus é o mesmo, ele não muda. O que que isso nos lembra? Me lembra, não sei a você, mas a mim lembra muito a história de Ruth. Ruth e Noemi, duas mulheres desamparadas, uma idosa, outra muito jovem, estrangeira. Uma não podia trabalhar, a outra não tinha conhecimentos, foi respigar, juntar coisa do chão, viver de sobras. Elas precisavam de um remidor, de um cuidador. Gente, Deus é o mesmo. Para com as mulheres, Deus é o mesmo. Se nós ficarmos na dependência dele. Amém. O Senhor, ele é amparador. Deus, ele olha, ele vê, é o Deus que vê a sua situação, ele vê e ele envia um cuidador, um amparador. Se você permanecer na dependência dele, na espera da resposta dele, que foi o que a irmã Mauriceia fez. Ela disse: Senhor, eu não quero mais casar. E ela permaneceu desse modo, cumpriu aquilo que ela falou, né? E aí o Senhor deu esse sonho a ela após 3 anos, né? Que sonho profético. Quem é servo de Deus sabe reconhecer um sonho profético. E aí ela conta para nós sobre esse sonho. Aí ela continua. Tenha paciência porque eu vou interromper mesmo, não tem como eu não interromper, gente. Tenha paciência, vamos lá. Aí ela diz: quando eu acordei, fiquei pensando naquele sonho. Por que que eu tinha sonhado aquilo, daquela forma, com aquele rapaz? Porque eu trabalhava em uma farmácia. E um dia, realmente, chegaram ali na farmácia onde eu trabalhava 2 homens para comprar um repelente. Um deles era moreno. Outro branco, de olhos azuis. E era o moreno que falava, e o outro ficava só olhando. Então eles compraram os repelentes e foram embora. Passado uma semana disso, uma amiga nossa, freguesa da farmácia, me chamou para conversar e me disse que o enteado dela havia ido na farmácia comprar os repelentes com um amigo. E o amigo dele se interessou em me conhecer. Aí eu disse para ela: mas você já podia ter falado logo para ele que eu estou muito bem sozinha e não quero ninguém. Mas ela continuou insistindo. E disse que na outra semana voltava. O enteado dela morava em Vitória, Espírito Santo. Aliás, mora até hoje lá. Eles iam voltar para eu ir na casa dela conhecê-lo. E aí eu concordei. Quando terminou o culto, num dia de domingo, depois do culto, eu fui lá com o meu filho. Olha só, gente, que coisa interessante. Esse ponto eu quero chamar a sua atenção. No sonho dela, ela encontrava com esse rapaz, que Deus diz que seria o seu cuidador e o cuidador do seu filho, encontrava com esse rapaz depois do culto. E realmente aqui ela diz que esse encontro foi marcado para eles se conhecerem após um culto. Exatamente como aconteceu no sonho. Gente, sabe o que isso quer dizer? Que tudo na nossa vida acontece depois do nosso serviço a Deus. Que nada pode se sobrepor ao nosso chamado, ao nosso relacionamento com Deus. Porque você sabia que tem pessoas que pedem bênçãos a Deus e depois que o Senhor entrega a bênção, a pessoa, ó, mete o pé, vai embora, não quer mais saber de Deus? Então, é mais importante
A nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, tudo que a gente tem com Deus, é mais importante Deus na nossa vida. Por quê? Porque tudo nessa terra vai passar, tudo que o Senhor nos der vai ficar aqui, vai passar, mas o nosso relacionamento com Deus vai durar eternamente. Então, irmãos, muitas vezes Deus nos faz esperar por isso também, para saber se o nosso relacionamento já está firmado. Por isso que Deus tem uma hora certa para tudo. Para tudo. Um relacionamento pessoal, ele só pode acontecer, gente, ele tem que ser menos importante, menos enraizado na nossa vida do que o nosso relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus, o seu negócio com Deus, o que você tem com Deus tem que vir em primeiro lugar. Tem que ser mais importante para você do que qualquer coisa. Entende isso? Então, depois do culto, ela encontrou ele depois do culto. Depois do serviço a Deus. Isso quer dizer muita coisa, gente. Então, vamos lá, continuando. Ela foi conhecer o rapaz depois do culto. Ela disse que era um dia de domingo, depois do culto, né? Ela pegou o filho dela e foi lá para conhecer esse moço, esse rapaz. Aí ela diz, ele era americano, nem falar português ele falava. Aí ela disse que se perguntou, ai Jesus, como eu vou falar com esse moço? Porque nem português ele fala. E o meu filho achava engraçado ver a minha amiga falar e o amigo traduzir. Nós ficamos ali uns 30 minutos e depois fomos embora. E desde esse dia nós começamos a conversar, eu e ele. Ele voltou para os Estados Unidos. Eu sabia falar um pouquinho de inglês, só o básico. Mas mesmo assim, ele não desistiu. E disse que queria namorar comigo sério. E que queria casar comigo. Já tinha uns 6 meses que nós tínhamos nos conhecido. No próximo ano, né, ele voltou. E ficou 3 meses no Brasil. Ele veio na minha casa, conversou com meus pais e nós noivamos. No ano seguinte, nós nos casamos no cartório e casamos também na nossa igreja, aqui da minha cidade. E o rapaz era igualzinho ao rapaz do sonho. Até o carro branco era igual ao carro do sonho. Tudo testificou. E hoje sou casada com ele há mais de 20 anos. Já faz 20 anos que moro aqui nos Estados Unidos. Para honra e glória de Deus, ele é um excelente esposo e um excelente pai para o meu filho. E ama minha família. Meu esposo é um homem de um coração humilde e bondoso. E essa experiência estou contando aqui porque o meu segundo casamento, olha aí, gente, esse foi o segundo casamento dela. Seu primeiro marido a havia abandonado. Lembra? Pois é, esse foi o segundo casamento dela e foi Deus que deu. Ó, presta atenção, você ouviu o sonho que ela contou e como tudo se cumpriu depois, tá? Então ela diz, esse foi o meu segundo casamento e foi de Deus. Jesus é perfeito em tudo que faz. E o salmo que eu sempre orava todos os dias, quando o pai do meu filho nos deixou, é o Salmo 30 e o Salmo 40. Sempre trago eles no meu coração. Entreguei tudo ao Senhor, porque tudo que ele faz é perfeito. Temos que esperar em Jesus. O segundo casamento é de Deus, sim, só que temos que buscar em Deus e não de nós mesmas. Amém. Essa foi a minha experiência.
Agradeço a Deus, ele me deu um filho lindo, maravilhoso. Hoje, meu filho tem 28 anos, já está casado e foi criado pelo padrasto que o ama como se fosse o próprio pai. Glorifico a Deus todos os dias. E essa é a minha experiência do segundo casamento. Obrigado, irmã Ângela. E fica com Deus. Amém. Né? E ela colocou aqui no finzinho, você tá vendo? Ó, escrevi resumido para não ficar muito grande. Então, haveria, sim, outros detalhes nessa história que ela não contou, para não ficar muito comprida. Então, gente, olha, presta atenção. O que vem de Deus é bom para a nossa vida. E vem para glorificar o nome do Senhor. Ela diz que faz 20 anos que tudo isso aconteceu. E durante todo esse tempo, ela diz que dá glória a Deus. As bênçãos de Deus, gente, vêm para glorificar o nome do Senhor. As obras de Deus na nossa vida é para nós rendermos glória a Ele, para resultar em glorificação, em exaltação, em testemunho de bênção, para o nome do Senhor ser glorificado. Então, as bênçãos resultam em glorificação a Deus, resultam no nome de Deus ser glorificado aqui na terra. Foi isso que aconteceu na vida da irmã. Ah, irmã Ângela, por que você está dizendo isso? Porque muita gente diz assim, segundo casamento é do diabo. Não importa se está bem, se está feliz. Quando morrer vai para o inferno. Não existe isso na Bíblia. Não se comprova isso na Bíblia, gente. Inclusive, nós temos que examinar bastante as escrituras. Já falei isso para vocês. Muitas dessas ideias decorrem de interpretações erradas. Ali, por exemplo, em Mateus, eu tenho vários vídeos falando sobre isso, mas vou falar um pouquinho. Em Mateus, no capítulo 19, onde Jesus está ali falando com os fariseus, né? O pessoal gosta muito de citar aquela passagem. Mas ali o Senhor, por exemplo, ele está falando sobre repúdio, que era uma prática romana, a qual os judeus estavam aderindo. A questão era repúdio, não era divórcio, porque divórcio era comum entre o povo israelita. Divórcio, segundo casamento, era comum. O caso ali, leia direitinho Mateus 19, por exemplo, o caso ali é repúdio. E os judeus estavam querendo colocar Jesus no estreito para ver se ele falava mal ali de Herodes, que estava vivendo uma situação de fornicação com a sua cunhada. Queriam colocar Jesus em maus lençóis, que ele falasse mal, né, da fornicação e do repúdio. Para quê? Para que Jesus ficasse em maus lençóis com Herodes, para ver se eles conseguiam fazer com que Herodes fizesse a mesma coisa que Herodes fez com João Batista. O que era? Pois é. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, tratou ali com um assunto, né? Dizendo para os judeus que os judeus tinham que ficar dentro da lei deles e não se envolver com repúdio, que repúdio era uma prática romana, mas que os judeus tinham que fazer como Moisés ensinou, ele evocou tudo no princípio, que podia se divorciar mediante o divórcio. Tudo tinha que ser feito dentro da lei, foi o que Jesus falou. Dentro da lei dos judeus. Os judeus estavam dominados pelos romanos, mas eles tinham que permanecer fazendo tudo dentro da sua lei. Casamento, casamento, tudo dentro da lei. Divorciar, divórcio dentro da lei. Não repudiar. Jesus falou que o repúdio seria possível se os dois, o marido e a mulher, vivessem em fornicação. Como é que é isso, irmã Ângela? Se eles vivessem só juntos, tivessem uma convivência, né, maritalmente juntos, não fossem casados de fato. Porque quando a pessoa não é casada de fato, tá só amaziada, como dizem, né? Não tem problema ela se separar a qualquer momento. Então pode se repudiar. Jesus falou isso. Em caso de fornicação, ou seja, se está vivendo amaziado, pode repudiar a qualquer momento, porque não passaram pelo casamento civil. Mas se são casados civilmente, dentro da lei, não pode repudiar. Tem que separar dentro da lei, do jeito que casou, tem que divorciar. Então esse é o resumo. E as pessoas interpretam completamente errado, ignorando ali o pano de fundo, ignorando o contexto cultural e tudo mais. E, gente, o que acontece, sabe o que é?
É Deus vindo e fazendo essas obras na vida das pessoas. E aí ninguém entende, todo mundo fica, ai meu Deus, como é que isso pode acontecer se a Bíblia diz isso? Não, a Bíblia não diz. Você que interpretou errado. As pessoas que estão interpretando errado. Então tá aqui um testemunho que eu quis trazer para vocês, explicando mesmo para vocês entenderem, gente, que isso aqui que a irmã Mauricéia está testemunhando foi uma obra de Deus na vida dela. Tá aí as fotos da irmã Mauricéia. Ela não só veio contar o que aconteceu na vida dela, que foi uma obra de Deus. Deus falou com ela, né? E com certeza deve falar até hoje. E não só ela veio contar, mas ela veio também mostrar o rosto, mostrar a família, testemunhar. Porque, gente, o inimigo não traz paz, não. O inimigo traz confusão, traz maldição, traz briga, traz engano. E Deus não é Deus de confusão. É o nosso Deus que traz paz. Ó, as fotos que ela mandou. Deixa eu ver se ela acrescentou mais alguma coisa. Nossa conversa. Boa noite, graça e paz, irmã Ângela. Vou ver se eu tenho alguma foto aqui no meu celular para te mandar. Eu tenho muita foto na minha casa no Brasil. Então tá aí, gente, essa aí é a irmã Mauricéia. Essa é a história e o testemunho da irmã Mauricéia. Um testemunho verídico e é incontestável, gente, que foi Deus que fez essa obra na vida dela. Nós estamos vendo aí, né? E, gente, seria uma covardia alguém dizer que quem fez essa obra na vida dessa mulher foi o diabo. Porque olhem para ela. A mulher está bem, saudável, feliz, dando glória a Deus. Gente, isso é de Deus, não é do diabo, tá bom? Vamos parar para pensar um pouquinho nisso. E é isso, gente. Termino aqui esse vídeo muito feliz. Por quê? Porque, como eu falei, eu gosto muito de narrar uma história como essa que tem um final feliz. Nossa, parece história de filme. Glória a Deus que a irmã Mauricéia está bem. Glória a Deus que ela está feliz, que a sua família está bem. Vamos nos alegrar com a alegria do próximo, gente. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus que ela está bem, que o seu marido está bem, que o seu filho está bem, que eles servem a Deus, que Deus honrou a irmã Mauricéia, que Deus a abençoou, que Deus enviou alguém para cuidar dela, para amá-la, para ampará-la, para ajudá-la na vida. Glória a Deus. Então, gente, é isso. As obras do Senhor na nossa vida resultam em glórias a Ele, em glórias ao nome dEle. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, tá aí o testemunho da irmã Mauricéia. Irmã Mauricéia, muito obrigado por ter enviado esse testemunho. Fico muito feliz pela sua vida e eu fico pensando assim, gente, quantas mais Mauricéias existem por aí, na vida das quais Deus está fazendo essa obra e elas não têm a oportunidade de vir aqui testemunhar. Mas não se engane, Deus está agindo assim na vida de muitas outras Mauricéias por aí. Porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse foi o testemunho de hoje. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.